Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, um bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as suas mangas e fazem a vida acontecer. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores, @Nutriânia, com 2 N's, a nutricionista sem modismos, a nutricionista do pão com ovo, ela é demais. @Camelau, W no final e underline, o escritório de advocacia que atua num modelo preventivo, obviamente prevenindo todo e qualquer tipo de problema que a tua empresa ou vocês, pessoas físicas, possam vir a ter. @Create, 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz projetos para lançamentos de produtos, serviços de toda e qualquer área que a sua empresa possa atuar. Autêntico RS, nossas canecas, copos, muito obrigado ao SOC por nos atender sempre da melhor maneira possível. E Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, tudo que vocês precisarem para se promover aí nas redes sociais ou nos canais que vocês tiverem interesse, o Estúdios Combo vai atendê-los da melhor maneira possível. E eu estou recebendo hoje a minha nova melhor amiga, tá? Porque a gente vinha conversando um papo muito sério e muito intenso antes de começar a gravação. E eu quero te dar as boas-vindas, Sophie. Sophie, quero dar as boas-vindas a Sophie. Seja muito bem-vinda ao Mentes em Ação. Um prazer te ter aqui. Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, o horário que estão assistindo. O prazer é todo meu, César, de estar aqui. E como é legal a gente começar a conversar sobre assuntos, né, que às vezes fogem um pouquinho do que a gente fala no dia a dia e essa energia, assim, como é bacana, né? A Sophie tem algumas especialidades, né? Ela vai falar um pouquinho para nós, mas ela foi convidada aqui hoje para falar sobre uma ideia que eu imagino que passa na cabeça de todo e qualquer cidadão, principalmente brasileiro, né? Então, Sophie, fala um pouquinho para nós o que tu faz, qual é a tua atividade profissional, como é que foi o teu desenvolvimento profissional até hoje. Então, meu nome é Sophie Lunardelli, eu sou uma advogada ítalo-brasileira, né? Eu já sou advogada, não vou nem... faz bastante tempo, né? A gente começa a falar em datas, assim, melhor não, faz bastante tempo. Eu sou especialista em direito desportivo, em direito migratório e atualmente sou mestranda de direito internacional, né, pela Unicinos. E a minha vida, assim, profissional já deu várias voltas, né? Eu comecei ali com o direito tradicional, né, tudo certinho, quando a gente se forma, mas devido às experiências internacionais que eu tive, né, então já morei na Nova Zelândia, já morei nos Estados Unidos, e por trabalhar com o direito desportivo, eu fui unindo o direito desportivo com o direito migratório, e isso foi além de auxiliar, né, atletas e famílias dos atletas, né, a fazerem essa migração, inclusive auxiliar clubes em alguns momentos para dar essa assessoria para os seus atletas, e comecei também a atuar com pessoas que querem, como o César disse, né, quero sair do Brasil, né, isso é uma coisa que a gente nota cada vez mais nesse mundo globalizado, e eu acho que isso se deve realmente à informação que nós temos hoje, né, a gente está sempre recebendo informação a cada segundo, então as pessoas querem sempre conhecer novos lugares ou querem morar em novos lugares. E eu auxilio, é uma missão de vida, é um propósito, né? É auxiliar as pessoas a, além de descobrirem suas raízes, buscarem uma cidadania europeia, enfim, mas também a fazer esse movimento migratório que o ser humano se desenvolveu com movimentos migratórios. Sim. Acredito. Essa é a evolução do mundo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante quando tu fala que a tua especialidade, direito desportivo e direito migratório, e me remete, e eu quero falar um pouco rapidamente assim, sobre essa parte da tua especialização nessa área, como é que tu entendeu que era importante, porque hoje em dia a gente vê na mídia tradicional, por exemplo, fulano de tal, jogador, está sendo sondado para ser vendido para a Europa, mas ele não tem uma dupla cidadania. E esse é um ponto onde os clubes europeus, por exemplo, se tiverem que escolher entre o jogador 1 e o jogador 2, tô na dúvida, qual que eu trago? Vão preferir o que tem o passaporte italiano, né? A dupla cidadania, não só o italiano, passaporte europeu. Como é que foi o desenvolvimento? Como é que tu entendeu a importância disso? E qual é, de fato, a importância para jogadores de futebol, assim, atletas, no geral?
E tu sabe que esse teu discurso é muito que eu converso com os atletas, né? E até com os clubes, com os agentes, da importância. Porque, claro, a gente não pode achar que, se tu vai ter um Neymar, ele só vai para fora do Brasil se ele tiver uma dupla cidadania. Não. Mas, às vezes, tu pega atletas numa média, e se tu tem um atleta 1 e o atleta 2, que eles se destacam, poucas diferenças, assim, em termos de técnica, por óbvio, o clube europeu, ele vai optar pelo atleta que tem a cidadania, que tem a dupla cidadania. Até porque Neymar só tem uma. Exatamente. E os jogadores comuns, os normais, são a grande maioria. É que as pessoas... Assim, eu atuo no direito desportivo há bastante tempo e muito em função de ter crescido dentro de um ginásio de futsal. Então, eu sou uma apaixonada pelo esporte, né? Sempre gostei, todo tipo de esporte. Nunca tive o talento para atuar dentro das 4 linhas, como eu digo, né? Mas optei por agir fora dele e auxiliar as pessoas a se desenvolverem. Porque às vezes as pessoas não têm ideia e acham que o futebol ele é só Série A e Série B, né? E não, isso é a pontinha do iceberg. Existe todo um universo, né, por baixo disso, que as pessoas nem conhecem, não têm nem ideia. E eu penso que, assim, a gente precisa cada vez mais de pessoas qualificadas para dar esse suporte para atletas e família. A gente não pode esquecer que por trás de um atleta existe toda uma família, todo um ambiente, né, que precisa estar jogando junto com o atleta. Isso é muito importante, né? E a questão da cidadania é um pontapé inicial, e não necessariamente, e aqui eu vou ser bem honesta, né? Porque tem muitos atletas que eles me procuram para fazer a cidadania porque eles querem seguir no futebol. E, gente, nem todo atleta que começa na categoria de base, ele vai dar certo, né? Ele vai ser um Léo Ortiz, entendeu? Não, é a minoria. A maioria deles tem outros trabalhos, né? Eles atuam no futebol não como a sua profissão principal, né? E a cidadania, muitas vezes, abre portas para esse atleta, porque daqui a pouco o futebol não acontece. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas tem gente, jogador que joga na Série B, na Série C, na Série D, que ganha um salário desse tamanho no Brasil e pensa, talvez se eu for jogar fora do país, numa Bulgária, numa Rússia, sei lá, eu posso ganhar mais. Com certeza. E aí a importância de ter o passaporte. Porque aqui no Brasil a gente tem muito isso é uma coisa muito do brasileiro, né? Que a gente, é Série A. O brilhantismo é a Série A e a gente só acompanha muitas vezes, claro, vai ter times grandes que vão estar eventualmente numa Série B, a gente vai acompanhar, tu vai ver notícias no jornal, mas se o brasileiro não é o melhor, ele não conta, né? Só que esses outros atletas que possuem uma cidadania, eles veem uma oportunidade nas outras séries, não precisa nem ser uma Premier League da Inglaterra, né? Sim. Mas tu pega, por exemplo, a Itália, que tem Série A, B, C, D, E, e ele vai ter a dupla cidadania e ele vai poder atuar com um salário justo para atuar naquele país, cumprindo todas as regras migratórias, né? E trazendo, inclusive, um desenvolvimento de qualidade técnica para aquele futebol. Sim. Então, por isso, para o atleta, eu digo, e hoje nós temos aqui no Brasil cerca de 30 milhões de descendentes italianos. Ou seja, a região sul-sudeste, é muito provável que tu tenha uma ascendência italiana, entendeu? É muito provável. E quando a gente fala em América Latina como um todo aqui, né, tu vai pegar ali Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, né, todo esse nosso sul aqui, a gente tem 60 milhões de descendentes italianos. É uma Itália fora da Itália. Então, a primeira coisa que eu falo pro atleta, quando ele vem falar comigo muitas vezes de assuntos desportivos, não tem nada a ver com cidadania, eu sempre pergunto para ele, vamos tentar encontrar uma cidadania? Seja alemã, seja portuguesa, talvez nem saiba que tenha, né? A maioria não sabe, César, porque assim, a italiana, tu não precisa ter o sobrenome. Pois é. E as pessoas não sabem disso, né? Não existe limite de geração, não precisa ter o sobrenome, tu não precisa saber nada. Não, por exemplo, pode ter uma dúvida. Para as pessoas terem ideia, o meu avô era italiano, os pais da minha avó eram italianos, e o meu sobrenome, que é Camerini, na Itália era Camerino, da região de Camerino, na Itália. E quando o meu avô chegou, se eu não me engano é essa a história, tá? Quando ele chegou de navio e tal, quando ele foi registrado, ele perguntará qual é o teu nome. Camerino. E o cara escreveu com um I no final e até hoje. Mas tem uma descendência italiana, eu já tenho a dupla cidadania desde que eu nasci, assim, a minha mãe já se preocupou em fazer. Agora eu tô no processo de reemissão do passaporte, enfim. Mas é muito isso que tu falou, né? Às vezes o sobrenome, ele é diferente do que o que tá lá,
Mas, cara, é só porque o cara que tava no porto ali recebendo as pessoas escreveu errado. É o que eu digo para as pessoas. Imagina, há 150 anos atrás, a quantidade de imigrantes italianos que chegavam falando só o italiano, né? O italiano ali, porque na verdade eram dialetos, né? Sim, sim. E uma pessoa no Porto de Santos ou ali no Rio de Janeiro recebendo que falava só o português, também não é fácil. Né? A comunicação. A mesma coisa os cartórios daquela época, né? Cada vez que tu ia registrar um filho, o sobrenome foi mudando. Meu Lunardelli, que é com 2 L's e I no final, o original, quando eu fui fazer a minha árvore genealógica, Lunardelle, Lunardel, Lunardelli, com um L só. Então, assim, foi modificando. Mas isso, para fins de cidadania, não importa. Não importa. Tu só precisa, porque a cidadania italiana, ela é ius sanguinis, ela passa pelo sangue. Então, tu só precisa comprovar que tu tinha um antepassado italiano que, num dado momento, ele sai da Itália e vem para cá. E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, que eu acho muito bacana, o motivo pelo qual a cidadania italiana ela não tem limite de geração. E isso, cada vez que eu digo para as pessoas, eu gosto de passar isso, de falar isso, porque eu acho que dá um incentivo, às vezes, se a pessoa está em dúvida se vai ou não tirar a cidadania, ela repensa e pensa nisso. Porque há 150 anos atrás, quando se iniciou, né, as migrações italianas para o Brasil e para os Estados Unidos, é porque a Itália não tinha condições de dar suporte para o seu povo, eles não conseguiam. Né? Veio aí a Revolução Industrial, era muito mais pessoas do que de fato eles podiam acolher no país. Então eles fizeram acordos com os Estados Unidos e com o Brasil, porque naquela época eram 2 países que estavam em desenvolvimento e precisavam de população, e o Brasil ainda estava muito naquela mudança da questão da escravidão. Então, o que os brasileiros, e é triste falar isso, né? Mas o que eles pensavam? Ao invés de ter um escravo negro, eu vou ter um escravo italiano, porque ele é branco e católico. Então, eles fazem um acordo sem que esse povo italiano saiba, mas eles vêm para cá para ser praticamente escravos, né? Porque eles vêm para terras absurdas ali e precisam se desenvolver. E a forma como a Itália entendeu de recompensar, olha, o teu antepassado precisou sair daqui para ir buscar a vida em outro país, então eu vou te dar como uma compensação a cidadania para que tu possa vir para cá fazer o que o teu antepassado não pôde. Não tem limite de geração. Não tem limite. Por exemplo, meu avô, porque eu me lembro que tinha esse papo na família. Meu avô era italiano, veio para cá, minha mãe tem então a cidadania italiana, eu tenho a cidadania italiana, meu filho pode ter? Sim. O filho do meu filho pode ter? Sim. Tudo. Porque assim, ó, tu vai ter alguns limites quando, tu vai pegar ali quem veio do Círculo Trentino, né? Que era uma região que fazia parte da Áustria depois, então não era italiana quando o teu italiano veio para cá. Então aí tu pode ter divergência, mas não porque existe uma limitação, mas porque aquele cidadão não era italiano. Como que ele vai passar uma cidadania italiana se ele não era italiano? Mas isso também existe divergência, né? Tu pode discutir, tu pode ir no Tribunal de Roma e argumentar, né? Mas hoje não existe limitação. E o sanguíneos, ele não tem limite, ele vai passando, e é o que eu digo, cada vez que tu faz que um pai faz uma cidadania, tu tá dando um presente pro teu filho, entendeu? Porque assim, tu ter um passaporte italiano que é considerado terceiro, algumas listas falam terceiro passaporte mais forte do mundo, outras dizem que é o 4º, mas é um passaporte extremamente forte, que te permite a entrada em qualquer país da União Europeia, né? Te permite investir nos Estados Unidos com um valor mínimo, não existe, né? É um valor substancial, e o brasileiro tem que investir $900 mil. Então, olha a diferença, né? Tá, nós vamos chegar nessa parte, pra mim é bem importante, mas vamos voltar um pouquinho. Pra mim, eu comecei o episódio falando assim, talvez todo cidadão brasileiro pense em algum momento em quero morar fora. Como eu vou fazer isso e como isso vai acontecer, enfim. No teu ponto de vista, como essa decisão deve acontecer? Eu sou suspeita para falar porque eu acho que todo brasileiro deveria, em algum momento da sua vida, morar fora, né? E eu não vou aqui dizer tem que ser Estados Unidos, tem que ser Itália, tem que ser Espanha, não. Eu acho que a gente precisa passar e não adianta nem dizer, mas pode ser Argentina, pode ser Uruguai, também pode, mas eu acho a cultura muito parecida. Eu acho que a gente precisa, né? Ou tu vai cruzar o oceano para ir para a Europa, daqui a pouco vai para a Austrália, vai para Nova Zelândia, ou tu precisa ir para os Estados Unidos. Tem que acontecer, eu acho que precisa acontecer como uma forma de evolução, e como eu disse, né, o ser humano, ele evoluiu através da migração, então acho que a gente evolui muito quando a gente passa um tempo fora, tá? E essa mudança precisa acontecer de uma forma organizada e planejada, né? Eu jamais vou dizer para um cliente ou para um amigo, vai e vai agora. Não. Tá, mas vamos dizer assim, onde tu gostaria de ir? Onde tu gostaria de ir? Que idiomas tu fala?
né? Isso é muito importante, porque a gente teve aí, nos anos 90 e começo dos anos 2000, muitas pessoas que migravam para os Estados Unidos e não falavam nada de inglês. Eu sou uma pessoa que eu penso que se tu tá indo por... Como é chato quando a gente recebe um norte-americano aqui e ele não fala português. Pois é. A gente considera chato, né? Apesar da gente fazer todo o esforço possível para tentar falar o inglês... Sim, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou te dizer, uma questão pessoal, assim. Eu penso em morar fora, eu não falo inglês, e a minha cabeça é a seguinte, cara, eu vou chegar lá e vou me virar. Só que tem muitas Talvez pessoas... eles me achem um chato. Tem muitas pessoas, César, e assim, eu digo por experiência, né? Ter morado na Nova Zelândia com pessoas que já estavam lá há 2 anos e que não falavam inglês. Porque assim, se tu quiser, tu não fala. Sim. Flórida. Na Flórida hoje, se tu conversar com qualquer pessoa que mora na Flórida, ele vai te dizer, se tu não quiser falar inglês, tu não fala. Ah, talvez um espanhol, né? Porque tem muita gente ali que fala o espanhol, mas o inglês, se tu não quiser falar o inglês, quer falar só português, tu fala. Eu já penso o contrário, eu acho que, quero mudar, quero migrar, quero ir... E assim, é que o migrar parece forte, né? Porque parece uma coisa definitiva. Sim, né? sim. Mas que, quero fazer um intercâmbio, quero morar 6 meses num local. Eu super apoio, né? Eu acho que existem programas como o PER, por exemplo, né? Que tu pode ir para trabalhar em casa de família, para auxiliar e tudo mais. Mas eu acho que isso precisa ser organizado e planejado. Financeiramente, por óbvio, tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter uma reserva, porque pode ser que tu vai chegar naquele país e tudo dê a pandemia. Eu tenho um exemplo de clientes que nós auxiliamos na época a fazer o visto de investidor português. Eles compraram imóveis em Portugal para fazer Airbnb. Quando eles chegaram, 3 meses depois começou a pandemia. Ou seja, tu planeja, tu organiza e vem uma pandemia. O que tu vai culpar quem? Não né? tem Não quem. tem, não tem. Então, por mais que tu planeje tudo, ainda pode dar errado, com certeza. Mas o teu risco é menor, né? É menor, concorda, né? Que é menor. Com certeza. Então, quem quer migrar, quem quer ir, eu digo, vamos fazer. Mas, acima de tudo, também, tu tem que conhecer o local que tu tá indo. Porque muitas pessoas, às vezes, criam uma Austrália. A Austrália é muito isso, assim. Os jovens, né? Hoje em dia, todos querem ir para a Austrália. É muito bacana, ele tem políticas para tu poder fazer o curso de inglês ou estudar e ainda assim poder trabalhar, o que difere um pouquinho de vários países, né, que tu vai estudar, tu não pode trabalhar, então a Austrália te permite isso. Só que, gente, a Austrália é muito longe. As pessoas não têm ideia da distância, às vezes, que é para tu ir para a Austrália. E quando tu chega sem conhecer nada, sem entender um pouco da cultura, sem saber um pouco, pode ser desafiador. Né? Eu enfrentei isso no meu primeiro intercâmbio. Quando eu fui morar na Nova Zelândia, foi bem difícil, não foi fácil aquela primeira saída, né? Mas eu acho ela necessária. Então, tu tem que estar preparado. Quero ir morar fora? Ótimo. Sofia, me ajuda. Ótimo, vamos pensar quais lugares tu gostaria. Tem que pensar muito no clima, né? Dublin é um destino que muitos brasileiros buscam e Dublin, acho que foi essa semana passada, ficou mais de 20 dias sem sol. Tu imagina, isso para quem tá sozinho, num outro país, né? Isso mexe com o psicológico. Essa consultoria toda, tu presta. Tudo. Então... Porque é muito importante isso para que as pessoas estão nos escutando agora, e, enfim, entendam, é que é uma consultoria completa. Né? Uhum. É desde que tipo de passaporte, Isto. para onde tu vai, por que tu vai. Cara, tu tá fazendo, é como se fosse um plano de marketing para tua própria vida, né? É gestão e planejamento. Gestão e planejamento. E eu acho que isso é fundamental que as pessoas entendam. Porque, e eu não tô dizendo aqui que, tu pode comprar uma passagem, e claro que tu pode. Só que, normalmente, as pessoas que me procuram são pessoas que já querem pensar em algo a mais. Querem, talvez, empreender lá fora. Sim. Querem, daqui a pouco, de fato, ficar mais não tempo. Não são jovens. Não. Já são pessoas mais... Ou, às vezes, os pais dos jovens. Que eles chegam e falam, Sofia, o meu filho quer ir embora. O que eu faço? Porque eles já vêm apavorados. Bota de castigo. Apavorados, né? Calma, vamos pensar, vamos entender, né, para onde ele gostaria de ir, o que ele gostaria de fazer, porque às vezes as pessoas não sabem. Porque às vezes os pais não vão ter todo o conhecimento também. O filho tá lá no computador pesquisando há 2 semanas, porque eles são muito rápidos, né? Ou há 1 mês, enfim, dizendo, tomei uma decisão na minha vida. Vou embora. Vou embora. Mas tá, calma. E por isso que a gente tem que cuidar com o sensacionalismo da internet, né? Porque assim, hoje, como a gente tem muito acesso, e isso é muito legal, isso é muito bacana, a gente consome também muita coisa que, primeiro, não é totalmente verdade, e segundo, comparações. Não quer dizer que porque a Sophie foi e deu tudo certo pra ela, sem ter o visto apropriado, sem ter isso certo e deu certo pra ela, quer dizer que se eu vá, vai dar certo. Claro. Não, né? Existem situações, pessoas e pessoas. Tem pessoas que não se adaptam. E
E tem pessoas que se adaptam de uma maneira incrivelmente rápida. Só que tudo passa por um planejamento e uma segurança. Porque quando tu planeja, tu tem uma certa segurança. Claro. Entendeu? Claro. E às vezes até os pais preferem ir junto com os filhos para viver o que eu acho fantástico. Ainda mais com o home office hoje, né? Que permite toda essa dinâmica. Existe também visto de nômade digital, que é um movimento novo que está se criando, né? De daqui a pouco tu poder trabalhar para o teu país, mas de fora. Né? Então, assim, tu tá consumindo a economia daquele país sem usar nenhum benefício do governo, ou seja, tu tá fazendo girar a economia lá, mas quem tá te pagando é o teu país de origem. Então, isso se criou muito com a pandemia, entendeu? Sim. Só que tudo isso, gente, é organização, é entender, é conhecer. E tem muitas pessoas na internet, assim como em todas as áreas, não só necessariamente na migração, né? Mas que eles vendem um sonho, às vezes, que é uma utopia, uma coisa que não existe. Né? Então, esse Acho que cuidado... em qualquer área, né? Exatamente. Em qualquer área. E talvez ganhe crédito essas vendas de utopias, porque são de lugares que a gente não conhece fisicamente. A gente não vive, a gente não conhece o mercado, a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece a cultura, a gente só vê o que tá aparecendo ali. E aí a gente acha que é só vê o bright side que eu digo, né? Só o lado bom. E aí é super importante ter esse espaço, essa consultoria contigo, com profissionais do teu mercado para ter o entendimento completo, né? Imagina ficar 20 dias sem sol. Nossa. Cara, é isso que tu quer pra tua vida. E pode ser que tu te adapte super, tá tranquilo. Mas é que tu tem que entender que assim, ó, tu tá sendo colocado numa dinâmica fora. Uma coisa é tu ficar aqui com o mês de agosto, muitas vezes, que só chove. Mas aí tu tá no teu ambiente, né? Tu tá com as pessoas que tu conhece, tu tá no teu... Agora, quando te tira, te coloca num outro universo, numa outra realidade, com pessoas que não falam o teu idioma, né? E aí não tem nem sol, pode parecer uma coisa pequena, às vezes, mas isso mexe contigo. Tá, como é que é a regra? Eu posso ter dupla cidadania, posso ser brasileiro, nasci no Brasil, e posso ter uma cidadania conforme os meus descendentes. Tu pode ter quantas cidadanias originárias tu quiser. Eu ia te perguntar isso, eu posso ter tripla cidadania? Tu pode, desde que ela seja originária. O que significa originária? Tu nasceu com ela. Então, tu pode, por exemplo, eu sou Gauer, meu sobrenome do meio é Gauer. Se eu conseguisse comprovar que o meu ascendente alemão manteve um vínculo com o consulado da Alemanha, mesmo após a chegada dele aqui, eu também poderia solicitar a alemã. Então, eu poderia ser brasileira, alemã e italiana, sem problema nenhum. E se eu tivesse uma outra descendência, por exemplo, a polonesa, que também não tem limite, posso, porque são originárias. Eu nasci com ela. Agora, é diferente da naturalização. Por exemplo, se, porventura, eu sou italiana, caso com meu esposo, que não é descendente de italiano, e ele se naturaliza italiano, não é originária. Ele se naturalizou italiano. Em algum momento, eu duvido que isso aconteça, mas em algum momento, o Brasil ou a Itália podem solicitar que ele abra mão de uma das cidadanias. Mas daí, mesmo ele tendo só as duas? Mesmo ele tendo só as duas. Eu duvido que isso aconteça, tá, César? Mas eu sempre aviso as pessoas, né? Quando elas querem se naturalizar pelo casamento. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu sempre digo, vamos tentar buscar uma ascendência, né? Uma descendência, na verdade, originária que tu tenha, né? Mas assim, e tem outro movimento que as pessoas estão fazendo e que agora ficou um pouco, né? O pessoal tá com um pouco de receio, mas eu sou italiana, vamos supor que meu marido é alemão, e a gente resolve, tô grávida, a gente vai para os Estados Unidos, meu filho nasce lá. E eu, assim que ele nasce, e o Solis, ele é norte-americano, eu vou lá e registro ele no consulado brasileiro logo que ele nasce, né? Tu espera 30, 40 dias ali, registra ele no consulado brasileiro. Ele já é americano, brasileiro. Daqui a pouco eu já vou solicitar o passaporte italiano dele e meu marido já vai solicitar o passaporte alemão dele. Então, ele vai ter as 4 nacionalidades. Ele vai ser brasileiro, ele vai ser norte-americano, ele vai ser italiano, ele vai ser alemão. Eu vou procurar alguma ascendência americana pra mim agora, então. É que a descendência americana ela é mais complicada porque é o ius solis, né? Sim. Eles prezam muito ter nascido lá. Não é como a italiana, que é o sanguíneo, né? Tu passa de geração para geração, assim como a alemã. A alemã, por exemplo, não tem nenhum ius solis. Não basta tu nascer na Alemanha, tu tem que ser descendente de alemão. Então, isso é uma grande diferença, né? Cada lugar tem a sua especificidade. Exato. E vai mudando. Entendimentos vão mudando, né? A Itália queria modificar também, porque a Itália tem ius solis e o ius sanguinis, né? Mas a Itália, devido a tanto
tantos migrantes, né, da África chegando na Itália e aí tendo filhos lá, eles chegaram a querer fazer um movimento mais ou menos parecido com o que os Estados Unidos está tentando implementar, mas que não vai passar, porque isso é constitucional. Tu nasce nos Estados Unidos, tu é americano. A Itália tentou modificar isso também, porque muitos imigrantes estavam chegando na Itália de forma ilegal, tendo filhos, e aí esses filhos, eles, por serem italianos, os pais não poderiam ser deportados. Então, começou essa mudança. Eu vi que os Estados Unidos está tentando implementar isso, mas não vai conseguir. Eu duvido, porque, assim, inclusive já tem, né, pedidos na Suprema Corte para considerar essa medida ilegal, porque está na Constituição, né? E tu não pode modificar a Constituição simplesmente por um decreto presidencial. Sim. Né? Ele pode dar o canetaço, não é mais, mas isso teve a repercussão já imediata, ainda mais porque ele avisou que ele ia fazer isso. Então, quando ele assina o decreto, já tinham petições solicitando, né, informando que isso era inconstitucional, porque tu nasce nos Estados Unidos, tu é norte-americano. Sim. Entendeu? Não tem como tu questionar, é o ius solis, né? Tu pode discutir a presença dos pais que estão ilegais para acompanhar o filho. O que eu também acho que isso, né, partindo do pressuposto que é um menor de idade, tu precisa ter um acompanhamento. Então, eu penso que isso, ele fez muito mais para ser um grito ali, né, como muitas medidas que ele vem tomando, mas que de fato tentou não vai lacrar. ser... Exatamente, tentou lacrar. Assinando ali, virando para a câmera, mas que não vai... Me diz uma coisa, Sofia. Sou brasileiro, tenho cidadania italiana e estou pensando em visitar os Estados Unidos. É melhor eu entrar nos Estados Unidos com passaporte europeu ou com passaporte brasileiro? Eu te diria que é melhor com passaporte europeu, porque tu vai pegar a fila europeia e tu não vai pegar a fila dos brasileiros, que é bem menor do que a fila dos brasileiros, né? Dependendo do aeroporto que tu vai entrar. Sim. E aí vai tudo depender também do tempo de permanência, né? E as vantagens. Eu não sei se tu já teve visto norte-americano aprovado no teu passaporte brasileiro. Nunca teve. Vai ser o ESTA, então, que é o do passaporte italiano. É bem mais barato, porque o visto hoje, para tu fazer para os Estados Unidos, tu vai pagar $185 no consulado e vai ter que passar por uma entrevista. E aí essa entrevista... O brasileiro, né? Para tu fazer o visto B1, B2 no teu passaporte brasileiro. O teu passaporte italiano é só uma autorização de viagem, que é o ESTA. Isso tu faz online, tu vai pagar um pouquinho menos de $21 ali e em 3-4 horas vai ser aprovado, né? Claro, quando tu entrar nos Estados Unidos, pode ser que eles te perguntem, porque assim, quando tu preenche toda aquela autorização, tu tem que botar todas as tuas, né, nas cidadanias, tu tem que botar o passaporte e tudo. Se eles te questionarem, tu pode ser 100% honesto e dizer, olha, eu preferi vir com passaporte italiano, porque eu vi que a fila é menor para o migrante, né, para o cidadão europeu do que para o cidadão brasileiro, sem problema algum. A fila, tu diz chegada? Na chegada. Tá. A fila migratória ali, quando tu vai passar, né, pela imigração. Primeiro, isso é bem importante as pessoas saberem, né, porque não importa se o teu voo ele vai ter 45 conexões, tu vai passar pela imigração no primeiro momento que tu entra em solo norte-americano. Então, se tu vai chegar por Nova York, tu vai passar na migração de Nova York. Se tu vai chegar pela Flórida, e normalmente eles já fazem essas chegadas em pontos estratégicos. Então, por isso que a fila é tão grande, porque todo mundo tá chegando por ali. Quantos dias eu posso ficar nos Estados Unidos com o visto brasileiro e com o passaporte europeu? Com o visto brasileiro, tu pode ficar 180 dias num intervalo de 360. Né? Então, de 365. Então, durante um ano, tu pode ficar no máximo 180 dias. Posso ir 2 meses, voltar, ir mais 2 meses, voltar, ir mais 2 meses. Fechando, exatamente. E com o italiano, e isso é bem importante que as pessoas entendam, porque às vezes confundem um pouco, tu pode ficar até 90 dias. Tá? Então, é metade do que o brasileiro, são 90. Só que, diferente do brasileiro que ele te fala em 180 no intervalo de 12 meses, o italiano não existe, né? Não só o italiano, é o ESTA, né? Que a gente diz, são esses países que firmaram um acordo com os Estados Unidos para essa autorização. Não tem esse limite ali de 90 em 180 dias, ou 90, né, em 12 meses. Não existe isso. Mas é muito importante dizer que, Sofia, então significa que eu posso ficar 90, volto, fico um mês no Brasil, volto, fico mais 90, tu até pode. Só que num dado momento, pode ser que na imigração, eles te questionem por que tu tá fazendo isso, porque isso vai configurar uma violação ao visto que eles vão considerar que tu tá querendo residir nos Estados Unidos. Sim. Tu tá mais tempo lá do que no teu país de origem, né? Então, tem que ter muito cuidado em como tu vai justificar, né, essa tua permanência. Mas é até 90 dias e o brasileiro até 180. Mas tu pode com o italiano, vai, fica 90, vem aqui, fica 6 meses aqui, ou fica 3 meses aqui, e volta pra lá, não tem problema. Tá, e aí eu precisaria, então,
me mudei, quero me mudar, tenho passaporte europeu, italiano, posso ficar 90 dias, e como é que funciona o processo de residência no país? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, assim, porque muitas pessoas vêm e me procuram e falam, mas eu tenho passaporte italiano, quero residir nos Estados Unidos, quero morar. É mais fácil? Pura e simplesmente quero residir nos Estados Unidos porque eu sou italiano? Não tem diferença pro brasileiro. Tu precisa entender qual é a composição do teu visto de residência. Por que tu quer residir nos Estados Unidos? Aí vem as vantagens do passaporte europeu. O brasileiro hoje, para residir nos Estados Unidos com um visto de investimento, que seria o EB5, enquadra nessa categoria, o brasileiro tem que investir pelo menos $900 mil e contratar 10 americanos. Então, são $900 mil. Quando a gente pega na conversão... 6 milhões. É surreal, né? Ainda mais partindo do pressuposto que tu tem que fazer todo o investimento primeiro para depois ter o teu visto aprovado. Sim. Ou seja, o risco para depois ter o visto aprovado. Com o passaporte italiano, tu tá dentro do acordo que eles chamam de o visto E1 e o visto E2, que são vistos que não têm investimento mínimo. É um valor substancial. Ele vai depender do que tu tá querendo criar. Ou seja, pode ser um salão de beleza, que aí tu vai investir $150 mil, né? Ou pode ser uma arena esportiva, que tu vai investir $500 mil. Não importa. E aí, a partir... Posso querer abrir um Estúdios Combo lá e investir $20 mil. Posso? Se o governo... Aí, tudo vai depender do que o governo americano vai entender como relevante para o país. Tu pode fazer a abertura, apresentar para eles o plano de negócios, olha, isso vai girar, de certa forma, a economia de vocês, eu vou atender isso, isso e isso, eu vou desenvolver essa área, eu vou ter esse funcionário norte-americano. Então, por isso que é muito importante que as pessoas entendam, e por isso, muitas vezes, eles me procuram, a gente faz todo o planejamento e desistem, porque tu tem que investir primeiro para depois aplicar. E aí dá muito medo. Aí o que as pessoas estão optando, César? Que isso é uma modalidade que não faz muito tempo assim. Ao invés de eu fazer o meu primeiro negócio como uma coisa que eu criei, eu vou investir numa franquia. E eu posso. Por quê? A franquia já está consolidada, o mercado já reconhece, a aprovação pelo governo americano vai ser mais rápido, porque eles estão pensando, olha, já é algo que existe, deu certo, então eu vou aprovar. O cidadão europeu. Europeu. Ou Argentina. Tá. As pessoas não sabem, mas o argentino, ele tá dentro do acordo do E2. Os Estados Unidos queria que o Brasil fizesse parte há bastante tempo, e o Brasil não quer. Por óbvio, né? Por uma inteligência, porque se o brasileiro puro, né, sem nenhuma cidadania, for querer pensar em investir um dinheiro aqui ou investir nos Estados Unidos, ele vai querer investir nos Estados Unidos, ele não vai querer investir aqui. Então, o Brasil faz bastante tempo que diz não. Né? Não quero fazer parte, não quero fazer parte, não quero fazer parte. Porque para os Estados Unidos, quanto mais pessoas investirem no seu país, Óbvio. melhor. Então, e para o Brasil, parece que o dinheiro está saindo daqui para ir para outro lugar. Exatamente. Então, a Argentina, isso é uma das críticas, né, que várias pessoas fazem, foi quando a Argentina se tornou signatária desse acordo e muitos argentinos começaram a investir nos Estados Unidos. Tá, mas daí assim, ó, tô quase numa consultoria aqui com a Sofia. Vamos lá. Sou brasileiro, quero morar nos Estados Unidos, mas eu não vou investir $900 mil. Eu vou... Talvez o César vai para lá como cidadão italiano, o César vai abrir um estúdio lá, vai investir os $20 mil, foi aprovado, tem visto de residência, e o César vai levar o Carlos e mais não sei quem aqui do estúdio, que são brasileiros, que têm o passaporte brasileiro, e vai contratar eles para trabalharem lá. Como é que eles vão justificar a permanência deles no país? Então, para o César, como cidadão italiano, ele vai lá, ele vai abrir o negócio dele sem estar aplicando o E2, imagino eu, ou tu tá imaginando aplicando um visto de investimento mesmo? Só para conseguir entender. Eu acho que se eu quero ir para lá e abrir um estúdio lá, e aí tu aplicaria o E2. Eu preciso fazer um investimento. O meu estúdio vai custar $20 mil. Abrir o estúdio, eu não sei quantas pessoas eu tenho que contratar, quantas pessoas de lá, tem que ver como é que funciona, mas enfim. Isso tudo vai depender justamente, né, do teu ramo de negócios. Tem gente daqui que vai comigo que eu quero que trabalhe comigo. Lá. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer então? Vamos ir criando, né, esse cenário. Tu abriu o estúdio lá, aplicou, porque o visto E2 tu aplica no consulado americano daqui, né? Tá. E aí ele vai demorar ali uns 15 dias, depois que tem tudo montado lá, tudo certo, tá? Ele vai demorar uns 15, 20 dias para aprovar, né? Super rápido, porque o americano quer, né, que tu empreenda lá. Então, é um dos vistos mais rápidos hoje, e ele tem, até dá para conferir os dados atualizados, mas cerca de 97, 98% de aprovação, tá? O visto E2. Legal.
Claro que tu tem que fazer um business plan, é o que eu digo, tu tem que mostrar até o parafuso que tu usou para montar essa mesa, eles querem que esteja relatado, tá? Mas isso tem pessoas, né, que a gente vai passando, vai indicando que fazem tudo isso. Isso virou um negócio, de fato, né, o business plan para o investidor estrangeiro. Sim. Mas tu tá lá, tu já tem o teu visto de residência e tu quer ser o sponsor, que é o que a gente diz, né? Tu quer ser o responsável por pessoas que vêm de fora. Tu pode fazer isso, não tem problema nenhum, só que as pessoas que tu vai contratar para trabalhar contigo, elas têm que ter uma qualificação que seja igual ou superior de pessoas que estão no mercado norte-americano. Mas como que tu pode fazer isso? Tu pode abrir essa vaga lá, vão vir pessoas, né? Vão ser recrutadas pessoas ali, como se fosse uma vaga de trabalho no LinkedIn, e tu vai mostrar, olha só, para o governo americano, né? Eu deixei essa vaga no mercado aberta por tanto tempo, surgiu esse, mas eu tenho essas pessoas que eu entendo ser mais qualificadas. Então, tu passa primeiro por uma aprovação do governo norte-americano, e aí tu traz as pessoas para... É sempre uma negociação com o governo. Assim como aqui no Brasil, né? Hoje, para tu contratar... Tu, César, tem o teu estúdio aqui, tu quiser contratar um estrangeiro, tu quer contratar um cidadão italiano, tu também precisa pedir para o Ministério da Justiça. Tu tem que abrir a vaga primeiro, né? Mostrar para o Ministério da Justiça por que aquela pessoa é qualificada para estar aqui, igual ou mais do que outro cidadão brasileiro, né? O Ministério da Justiça te aprova. Depois que ele te aprovou, o italiano vai no consulado brasileiro da Itália e mostra, ó, o Ministério da Justiça aprovou, o César é meu sponsor. Então, é por isso que as pessoas às vezes não têm ideia que não é tão fácil vir para o Brasil também. Pois é. Tudo que se aplica lá fora, se aplica aqui, às vezes muito mais severo. Sim. Né? Então, a gente também presta consultoria, inclusive para a naturalização brasileira, para investimento no Brasil, porque com essa nossa moeda, tem muito estrangeiro querendo investir aqui. E aí, tecnologia, educação, eles são dois pontos que o Brasil te dá muita vantagem se tu vai investir aqui, em tecnologia e educação. E se eu não vou fazer nenhum investimento, Sofia? E quero morar nos Estados Unidos. Também é possível, né? A gente, hoje, eu vou sendo 100% honesta, tem mais pessoas que preferem aplicar um visto de qualidades extraordinárias, que eu digo, né? Do que o de investimento no primeiro momento. Por quê? Porque ele te dá green card. O visto E2, ele não te dá green card, ele te dá residência. Então, tu tem todos os direitos como se tu fosse um cidadão americano, tu não pode votar. Mas não é um green card. Essa é a diferença. Tu vai permanecer residente enquanto o teu negócio estiver ativo. Agora, tu, César, não, mas Sofia, eu não quero fazer investimento, eu quero mostrar para os Estados Unidos que eu, de fato, sou uma pessoa qualificada e eu quero um visto de habilidades extraordinárias. Perfeito, aí existe o EB2. E existe o EB2 NIW, que é o National International Waiver, que tu não precisa, Interest Waiver, tu não precisa de um sponsor, porque o EB2 é bem aquilo que tu estava falando, tu tem um negócio nos Estados Unidos e tu quer contratar um funcionário daqui, tu vai aplicar o EB2 para ele. Porque ele tem habilidades diferentes de quem tá lá. Mas tu também pode, por conta, tu pode dizer, não, eu me considero a minha atuação no mercado, ela é tão boa que eu sou relevante para os Estados Unidos, mesmo sem ter um empregador, mesmo sem ter um sponsor. Uhum. E aí tu aplica. Tem alguns critérios? Tem, tu precisa atuar no teu ramo por 10 anos ininterruptos. Tu tem que fazer isso. Tu tem que ter alguma relevância na tua área, às vezes um mestrado ou publicações, daqui a pouco o estúdio, pô, já entrevistei tantas pessoas aqui, né? Tu mostra uma relevância no teu negócio. Isso é uma relevância. É uma relevância. E aí, claro, é um processo que vai ter mais de 1000 páginas, é uma petição. Só quem pode fazer é um advogado de imigração que esteja registrado nos Estados Unidos, e ele é feito por lá, mas não necessariamente tu tem que estar lá, tá? Tu pode estar aqui no Brasil e fazer tudo daqui. Tem advogados e advogados. Tem advogados que dizem que é melhor tu entrar como italiano e aí tu mudar o teu status lá dentro. Então, quando chegar no finalzinho dos teus 90 dias, ou tu entrou como brasileiro, vai chegar no finalzinho dos 180, tu aplica o EB2. Tu muda o teu status, porque aí tu pode permanecer lá enquanto o teu visto estiver sendo analisado. E tem pessoas que entendem advogados, né, que entendem que é melhor, se tu não tem, às vezes, uma qualificação completa para um EB2, né, não é um caso ganho, como eles dizem, porque isso se aplica, às vezes, até para ex-atleta, né, então, um ex-atleta que ganhou uma Copa do Mundo, por exemplo, né, tem vários que estão nos Estados Unidos, é mais ou menos certo que eles vão receber esses vistos EB que a gente diz, né, que são das habilidades. Mas tu pode aplicar aqui do Brasil e aguardar todo o processo aqui, e quando for chamada, tu te apresenta no consulado daqui, e vai pro Brasil. Eu acho que a pergunta chave do nosso episódio hoje é: todo mundo tá assistindo e pensando assim, nossa, que complicação. As pessoas podem ficar tranquilas, porque
maior complicação é responsabilidade tua. Com certeza. Não E é dos advogados de difícil, imigração. não é difícil organizar toda essa papelada, toda essa questão. Só precisa ser bem feito e feito com estratégia, é isso? Com certeza. E uma coisa que chama atenção, que choca às vezes as pessoas, né? E eu nem gosto às vezes de falar, mas é importante falar, que eu já tive casos de vistos de habilidades extraordinárias, né? Especiais ali, que a pessoa não falava nem inglês. E eu penso que é algo que não faz muito sentido, né? Mas não é um requisito. O requisito é tu tem que ser diferente na tua área. Tu tem que mostrar que tu é diferente na tua área e que por si só tu já é uma vantagem para os Estados Unidos. Pô, eu tenho que ter o César lá, aqui comigo. Sim. Entendeu? O César é relevante para o Brasil, ele vai ser relevante para os Estados Unidos. E a quantidade de vistos de EB2, o NW que eu digo, né? Ele tá aumentando cada vez mais. E, gente, uma coisa também... A gente fez várias reuniões com advogados de imigração, né? Com pessoas que trabalham na área. Todo mundo apavorado, porque agora os Estados Unidos vai negar, não vai ter... Pelo contrário. Quem fizer entrar pelo caminho certo, fizer tudo corretamente, vai ter mais chance ainda. Porque se eles estão mandando embora, as pessoas não estão aparecendo nas obras para trabalhar. Pois é. Com medo das batidas, dos fiscais, né? Então, o que eu penso? Como diria Maquiavel, não existe lugar vazio, né? Alguém vai ocupar esse lugar. Exatamente. Então, eu acho que essa é a hora de, poxa, quero migrar para os Estados Unidos. Vamos lá. E aí vem também um outro ponto, que é quem trabalha com tecnologia. Porque tem muita empresa norte-americana que está trabalhando com tecnologia, está criando tecnologia e precisa de trabalhadores. E aí tu pode entrar, sim, pelo EB2 sem o NW, ou seja, tu tem um empregador, tu aplica daqui para esses locais de trabalho e eles vão ser teu sponsor para trabalhar lá. Então existe... Só que, claro, tecnologia é um pouquinho assim, né? Não é tão conhecido, às vezes as pessoas não sabem, mas tem muita vantagem para tecnologia. Muita vantagem. Parece que a gente está conversando há 5 minutos, mas já faz quase 1 hora. Uhum. E a gente tem tempo. Enfim, eu acho assim, ó, esse é um assunto absurdamente relevante. Eu acho que a gente poderia fazer o episódio 2. 40 episódios sobre esse assunto. Um prazer te receber aqui, um prazer te conhecer. Acho que foi mais uma das indicações da Fernanda, né? Que tá sempre nos acompanhando, sempre me auxiliando pessoalmente, assim, na vida. Eu digo que ela é a minha direcionadora de carreira. Como se fosse uma mentora, às vezes. Uma mentora. E, pô, muito legal bater esse papo contigo, esclarecer diversas dúvidas que não só eu, como muita gente tem. E eu acho que, assim, a gente vai ter que fazer outros episódios para falar mais sobre isso. A gente pode falar sobre a União Europeia no outro episódio. Porque eu acho que a gente não tá falando nem 10% do que a gente poderia e deveria ter falado, sabe? Mas eu quero te deixar à vontade, fica à vontade para fazer o teu encerramento, deixar os teus arrobas, enfim, deixar a mensagem que tu entende legal aí. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, e eu acho que é muito importante, assim como eu assisti o episódio da Fernanda, eu gostei muito de uma coisa que ela disse, que é o que a gente fala bastante, que às vezes a gente deixa de fazer algo ou seguir algo porque a gente não absorveu, não conheceu pessoas que falam sobre o assunto. Então, como é bacana ter pessoas como tu que proporcionam isso para que outras pessoas possam ouvir, seja sobre direito desportivo, seja sobre a gestão de carreira por uma mulher dentro do futebol, né? E que isso é incrível. Assim como falar de imigração, né? Falar de negócios no exterior. Porque às vezes a gente tem muito medo. E o brasileiro, como eu disse, ele não é criado para empreender. O brasileiro, ele desde pequeno é criado para trabalhar para alguém ou prestar concurso público. E isso é muito triste quando a gente pensa no potencial do brasileiro, né? Que lá fora vai e enriquece muitas vezes, porque o que o brasileiro faz, gente, o brasileiro é um herói, né? É um herói. E às vezes ele é muito mais bem valorizado fora do que aqui, tá? Então, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade e dizer que, pessoal, não tenham medo. Quero conhecer, quero viajar, quero sair... Buscando uma assessoria, alguém que possa auxiliar, né? Possa te ajudar, possa te direcionar até para tu consumir coisas corretas, coisas certas, eu acho que esse é o caminho, né? Eu estou à disposição, eu acabo conhecendo muitas pessoas por conta disso, a gente está sempre buscando novos parceiros, seja nos Estados Unidos, né? Seja na Europa, para poder se desenvolver. A gente está criando uma plataforma bem bacana agora, que é Destino Itália, que são de pessoas que justamente... A Itália tem uma carência, para vocês terem uma ideia, de 50 mil funcionários da área da saúde. A Itália. E eles estão querendo buscar no Brasil.
né? Então, isso é bem importante. Combina muito, só te interrompendo, para mim combina muito com o nosso escritório de advocacia, o nosso patrocinador aqui, a Camelau. É um escritório que é do meu irmão, é de Novo Hamburgo, tem muita gente na região imigrante e ele atua muito no modelo preventivo, e isso que tu faz não é prevenir, mas é adiantar uma futura vontade ou necessidade que a pessoa tenha de ir para fora, de conhecer, de passear, de investir, né? Daqui a pouco eu até acho que vai ser legal vocês conversarem. Eu vou te conectar com ele para vocês baterem um papo, assim, porque eu acho que tem coisas para serem feitas até em conjunto aí. Porque, na verdade, isso que ele faz e é o que eu acredito, é a advocacia preventiva. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente lembra do advogado quando? Quando deu problema. E quando tu vai para fora, principalmente nos Estados Unidos, né, o advogado ele não é lembrado só quando deu o problema, ele é lembrado a todo momento, né? Exato. Tu precisa de um contador e de um advogado para absolutamente tudo que tu vai fazer na tua vida, porque ele vai te prevenir, ele vai te dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, é a mesma coisa o contador, né? Só que a gente lembra do advogado no Brasil quando já deu o problema. Então, eu acredito na prevenção, e é a mesma coisa em termos migratórios, né? O direito desportivo ou migração, né? Até tem um outro cara, meu tio tá morando na Itália, ele me ligou esses tempos que ele tem um amigo. Eu não sei se lá se chama o consulado também, mas é onde os nossos passaportes, as nossas cidadanias foram feitas, em Roma. As comunes. Comunes? Comunes, são as pequenas prefeituras. É, e tem um cara que trabalha lá, que é um dos gerentes, enfim, eu não sei direito quem é o cara, mas que ele tá vindo para Porto Alegre, parece, no próximo mês, e eu vou sair para jantar com ele, vou bater um papo, e tu tá super convidada também pra gente bater esse papo aí. Conhecer mais gente, né? Eu acho que é isso, a vida é isso, né, César? São conexões, são conversas, relacionamentos, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Tu sempre tem alguma coisa a agregar para alguém e aquela pessoa sempre tem alguma coisa a agregar, né, no teu dia a dia. E a vida é isso, são experiências. Por isso que eu digo, é tão importante a gente sair fora da caixa. Sai do Brasil, sim, né? Às vezes as pessoas passam a vida toda com medo, trabalhando no mesmo lugar, morando no mesmo bairro, com as mesmas pessoas. E eu digo para vocês, qualquer experiência no exterior é válida. Ah, Sofia, eu tenho muito medo de ir para fazer um intercâmbio. Mas então vamos planejar uma viagem de 15 dias. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho... Dá. Se a gente organizar, planejar, tu sair daqui... Eu já organizei viagens para as pessoas, né? E, claro, indicando ali pessoal de companhias, né? Que fazem, sim, todo esse planejamento. E passando um pouco da minha experiência também, né? Porque eu digo, tu não precisa planejar 100% de tudo que tu vai fazer no dia a dia. Mas se tu sair do Brasil com 60% planejado, eu sei que eu vou dormir nesse local, eu sei que aqui é um local que dá para me alimentar, eu vou para esse passeio, essa viagem, tu vai economizar. E é possível, gente. E às vezes é a porta ali que tu precisava para poder ir. Talvez as pessoas tenham que tirar o preconceito, o não, antes da frase. Ah, mas o dólar tá um absurdo, mas o euro tá... Se a gente for ficar buscando desculpa para absolutamente tudo, a gente não sai da cama às vezes. Exatamente. Não sai da cama. Tá? Então, agradecer de novo, né, reiterar, dizer que para quem quiser me seguir é o @SofieLunardelli, né, Sofie com PH e Lunardelli com 2 I's no final, e eu tô à disposição para vocês, para fazer vários episódios ali depois, falando só de União Europeia, falando de Oceania, porque o mundo é muito grande. Né, muito grande e a gente pode ir para qualquer... Por enquanto, a gente tem que ficar no mundo, né? Daqui a pouco vamos para Marte, vamos para outros lugares, mas por enquanto é aqui no planeta Terra. Que é um outro papo que a gente tava batendo antes de começar a gravação, que eu quero que tu me mande aquele material. Pode deixar. Quero conhecer. Gente, para mim, sensacional, né? Sensacional mesmo. Eu que sempre tive uma vontade de conhecer fora, de até morar fora, enfim. Muito bom saber que eu tenho um grau de relevância através do Mentes em Ação para talvez conseguir uma residência fora, mas te agradecer novamente. O que a gente busca aqui no Mentes em Ação é inspirar pessoas, e eu acho que essa é uma dúvida que tem na cabeça de todo cidadão brasileiro. Com certeza. Em determinado dia, vou morar fora, e esse foi um bate-papo absolutamente inspirador para as pessoas entenderem que dá para fazer. Se for de uma maneira estratégica, se for de uma maneira bem elaborada, mas o dólar... Cara, tudo tem jeito, e nada melhor do que uma especialista para nos dizer o que pode ser feito, aonde pode ser feito, o que pode ser melhor para a ideia que a gente tem de vida, para o nosso perfil pessoal também. Claro. Então, muito legal bater esse papo contigo. Já vamos marcar o próximo episódio para falar de Europa e depois de Oceania, e enfim, vamos falar de tudo. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Aqui embaixo tem um botãozinho para vocês se inscreverem no canal, a gente continuar crescendo.
Eu sou o @cesar.camerini no Instagram. Também estamos no Instagram como @mentes.emação. No Spotify tem todos os nossos episódios em áudio. E compartilhem esse episódio para quem vocês entendam que possa fazer algum sentido e alguma diferença na vida. Tomara que vocês que estejam nos assistindo tenham ficado inspirados. Eu fiquei absolutamente e te agradeço mais uma vez pela presença. Que bom. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.